Você está deixando dinheiro na mesa do seu escritório e provavelmente nem sabe. Deixa eu te fazer duas perguntas bem rápidas. Quanto o seu melhor cliente te gerou no último ano? E mais importante, quais tipos de demanda você mais executa hoje para os seus clientes? Se você não sabe responder isso de forma muito clara, eu consigo te afirmar com tranquilidade. Você está deixando dinheiro na mesa. E não é pouco. No vídeo de hoje eu quero falar sobre LTV. E calma, não sai ainda achando que isso aqui é mais um vídeo teórico de marketing. Mesmo que você já tenha ouvido esse termo, a pergunta é, você já aplicou isso de verdade no seu escritório? Porque entender o conceito é muito fácil. Agora, usar isso para ganhar mais dinheiro, aí é uma história completamente diferente. Então vamos lá. LTV nada mais é do que quando um cliente gera de receita ao longo do tempo no seu escritório. É bem simples, na verdade. Vou dar um exemplo bem prático. Imagina um cliente que te paga R$1.000 por mês, fica 12 meses com você no escritório. Esse cliente vale, portanto, R$12.000. Até aqui, ok. Mas agora começa a parte que te interessa de fato. Esses 12 mil que a gente acabou de calcular, eles não são um número fixo. Eles dependem basicamente de duas coisas. Quanto esse cliente paga para você e por quanto tempo ele fica no seu escritório. Quando eu falo quanto ele paga, eu tô falando aqui de ticket médio, tá? Que nada mais é do que o valor que esse cliente te gera em média, por período. Então, nesse exemplo que eu dei, R$1.000 por mês, esse seria o ticket médio. Agora, se você aumentar esse ticket, seja oferecendo outros serviços, seja ampliando o escopo do que você já faz, esse valor sobe. E o segundo variável que eu falei para vocês é o tempo. Então, quanto mais tempo esse cliente permanecer com você, mais ele vale. Então, repara, se você aumenta o ticket médio, ou aumenta o tempo que esse cliente fica, automaticamente o LTV cresce. Ou seja, seu faturamento cresce sem você precisar trazer novos clientes. E aqui entra um ponto que pouca gente para pensar. Para trazer um cliente novo, você tem custo. Tempo, reuniões, propostas, marketing, tudo isso é o que a gente chama de CAC, custo de aquisição de cliente. Agora pensa comigo, esse cliente que você já tem, você já pagou esse custo, ele já confia em você, já conhece seu trabalho, já passou pela barreira inicial da decisão. Então, do ponto de vista de eficiência, faz muito mais sentido aumentar o faturamento dentro da sua base do que ficar o tempo todo correndo atrás de cliente novo. Agora deixa eu te provocar, o que é melhor? Trazer um cliente que vai te gerar 100 mil ou 5 clientes que vão te gerar 25 mil cada? Na teoria parece que é a mesma coisa, né? Mas na prática é muito diferente. Você vai atender 5 clientes, fazer 5 contratos, gerenciar 5 relações, resolver 5 tipos de problema diferentes. O custo é completamente diferente. O desgaste é completamente diferente. E aqui está o ponto que fecha essa conta. Quando você aumenta o LTV dos seus clientes, você não está só faturando mais, você está faturando melhor, tá? Com menos custo, menos complexidade operacional e muito mais eficiência. Ou seja, você cresce sem precisar crescer na mesma proporção em estrutura, equipe e esforço. E é por isso que aumentar o LTV não é uma opção, é uma obrigação. Agora, até aqui tá tudo muito bonito, né? Tá, doutor, entendi. Mas como que eu aplico isso de fato na prática? Porque no papel tudo funciona, né? Mas a vida real é bem diferente. Tá, então vamos lá. Primeira coisa, você precisa ter base. E quando eu falo base é um mínimo. Você precisa saber quantos clientes você tem, quanto cada um paga, quais serviços cada um contratou e quanto cada cliente te custa. Se você não tem isso, não tem nenhuma estratégia possível. Você está totalmente no escuro, você está navegando em águas sombrias. Esse é o primeiro trabalho. Agora, o segundo passo, que quase ninguém faz, é organizar esses clientes de forma estratégica. Aqui tá a chave. E aqui entra uma técnica que eu gosto bastante, que eu tirei do livro Prospecção Eficiente no Mercado Jurídico, do Bruno Strum. Hoje, provavelmente, você trata todos os seus clientes mais ou menos igual, tá? E esse é o erro. Nem todo cliente merece o mesmo nível de atenção. Nem todo cliente tem o mesmo potencial. E nem todo cliente deveria continuar no seu escritório. Então, o que essa matriz faz no final das contas? Ela te obriga a tomar uma decisão. Você para de atender tudo e começa a gerir sua base. Basicamente, você divide seus clientes em 4 grupos: manter, blindar, conquistar e avaliar. O que é manter? Cliente que já fatura bem para você, mas não tem muito espaço para crescer. Aqui muita gente erra tentando forçar uma expansão, só que não precisa disso. O objetivo aqui é mais simples, na verdade: não perder. Manter a qualidade, manter o relacionamento e garantir que esse cliente continue estável dentro do seu escritório. Deixa eu te dar um exemplo pessoal para isso não ficar abstrato na sua cabeça. Eu, por exemplo, trabalho em um escritório grande aqui na região de Maringá, que é onde eu moro. E a gente tem clientes que pagam mensalidades muito altas. Clientes que, na prática, a gente já atende praticamente tudo. Tributário, contratual, contencioso, trabalhista, já está tudo dentro de casa. Esse cliente dificilmente vai gerar novas oportunidades para o escritório. Não tem muito mais para expandir, entende? Só que ao mesmo tempo é um cliente extremamente relevante para o faturamento do escritório. Então, qual que é o jogo aqui, afinal de contas? Não é sair inventando serviço novo para empurrar para esse grande cliente. É manter ele. É garantir que o atendimento continue de alto nível, que o relacionamento ali esteja próximo, que o cliente continue seguro de que está no melhor escritório do mundo.
Porque perder um cliente desse não é só perder receita, vamos dizer assim, é dar um passo para trás no crescimento do escritório de forma geral. Blindar, tá? O que é blindar? É o cliente com alto faturamento e alto potencial. Esse aqui é o ouro do escritório. Aqui você não pode ser reativo, você precisa estar próximo, entender o negócio, antecipar problemas e principalmente levar a solução antes do cliente pedir. Esse cliente precisa crescer dentro do seu escritório. Deixa eu te dar um exemplo bem claro disso também, onde eu atuo. No tributário, por exemplo, é muito comum surgirem teses novas ao longo do tempo. E o que a gente faz lá? A gente leva essas oportunidades para o cliente antes. A gente analisa, estrutura e apresenta. E é muito comum, depois de um tempo, a gente ver escritórios concorrentes levando exatamente a mesma tese, só que atrasados, evidentemente. Quando o cliente já decidiu, já executou, já resolveu, percebem a diferença? Não é só saber o direito. É sobre agir antes, é sobre estar próximo de fato, é sobre antecipar os anseios do mercado. Isso é blindar, conquistar. Esse aqui normalmente é a maioria. Cliente que ainda fatura pouco, mas tem muito potencial. E aqui está uma das maiores oportunidades de crescimento. Um outro exemplo, então, esse cliente já tem outro escritório cuidando de uma área que você também atua. Trabalhista, societário, contratual. Você já tentou entender esse espaço? Já conversou com ele sobre isso? Ou você simplesmente aceita esse limite? Não é porque que ele tem contratado um trabalhista, sendo que eu também forneço esse serviço. Aqui tem muito dinheiro, muito. Advogado que só reage, perde dinheiro. E por último, avaliar. Cliente que fatura pouco, dá trabalho e não tem potencial de crescimento. Aqui entra a maturidade de gestão, tá, gente? Porque às vezes você não tem um cliente, você tem um custo disfarçado ali dentro da sua empresa. E mais, esse tipo de cliente ocupa tempo, energia, espaço que poderia estar sendo usado com clientes melhores. Deixa eu te dar um exemplo real disso. A gente tinha um cliente, faturamento baixo, sempre atrasava pagamento, quando não ficava inadimplente. Toda vez que surgia uma demanda nova, era uma briga absurda por honorários, tá? Negociava tudo, chorava valor, questionava cada contratação. E o pior vem agora, tá? Ao mesmo tempo, só trazia problema complexo para o escritório. Então, na prática, o que era isso? Não era cliente, era custo. E aí entra a decisão de gestão. A gente encerrou, porque manter esse tipo de cliente não é só deixar de ganhar, é impedir o escritório de crescer. E agora você está reparando, acredito eu, como tudo isso volta lá no começo. No fim do dia, o que a gente está analisando aqui é sempre a mesma coisa. Quanto esse cliente gera ao longo do tempo, quanto ele consome do seu escritório. Então, você está analisando o LTV em relação ao seu custo. Percebe como que ele é importante no teu dia a dia? Agora, me fala uma coisa, como que eu vou usar isso na prática, então? Vamos começar simples, nada muito complexo. Você vai pegar os seus 10 maiores clientes hoje, colocar numa planilha e vai responder algumas perguntas básicas. Quanto cada um já gerou, quais serviços cada um contratou e quanto cada um demandou do seu escritório. Depois disso, você divide esses clientes naqueles 4 grupos que eu te falei. Manter, blindar, conquistar e avaliar. Só isso já vai te dar uma clareza absurda que provavelmente você não tem hoje. Agora, dentro disso, você começa a agir. E é assim que você começa a aumentar o LTV de verdade. Se você fizer só isso essa semana, seu escritório já começa a mudar de nível. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal, curta o vídeo e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. E também me conta aqui nos comentários, foi útil para você de fato? Você já aplicou alguma coisa disso hoje? E se ficou qualquer dúvida também, pode deixar aqui que eu respondo. Beleza? Um beijo para vocês e abraço. Até mais.